Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar ali sobre um modelo de um trader, né? Um modelo quântico de não sei lá das quantas que diz ali que a alta do Bitcoin, né? O bull run tão esperado do BTC só ocorreria em 2022, exatamente, mais ou menos ali daqui a 2 anos. Mas será que esse tipo de previsão tem lá algum tipo de base de fato real, né? Algum tipo de possibilidade factível de acontecer? Vamos falar sobre isso, tá? Vamos falar também sobre outras previsões de curto prazo com relação à tendência do preço do Bitcoin e também vamos falar sobre uma previsão completamente irresponsável, tá? E de fato algo completamente bizarro de uma pessoa que é do mercado de criptomoedas que pode levar muitas pessoas a perderem dinheiro, demorou? Então já viu que esse vídeo de fato tá bem completo, bem interessante, eu te garanto que você não vai se arrepender se você ficar comigo até o final. Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal, para se inscrever, além disso, darem um like e compartilharem com geral inteira. E claro, se você quiser trocar alguma ideia comigo, tirar sua dúvida ou até mesmo receber notificações via WhatsApp, é só adicionar esse número que está passando aí embaixo na sua tela aos seus contatos e me mandar um oi, demorou? Recado dado, agora vamos comentar primeiramente sobre essa previsão aqui, né, que aponta ali a alta do Bitcoin somente em 2022. E assim, será que esse tipo de cenário é possível, é factível? Será que veremos ali uma queda? Porque segundo esse modelo de previsão, o preço do Bitcoin cairia bastante ali para patamares de $2.000 ou até abaixo disso. E assim, se você já está começando a ficar assustado, comprou Bitcoin recentemente e quer vender assustado com essa notícia, assiste o vídeo até o final para você tirar ali as suas conclusões desse tipo de análise, tá? Lembrando, claro, que sempre a tomada de decisão, seja de venda ou de compra, é por sua conta e risco, não damos aqui nenhum tipo de conselho de investimento, demorou? Mas continuando aqui, esse tipo de análise da análise desse trader. Ele fala aqui que, seguindo ali a física quântica, né, que estaria relacionada ao Bitcoin, ele propõe aqui, segundo esse modelo de estudo, que o preço do Bitcoin poderia cair bastante, preço esse que não foi alcançado nem naquela baixa de 2018 e nem na recente baixa naquela quinta-feira negra, onde o preço do Bitcoin caiu de forma bem abrupta e o preço não chegou nem perto dos $2.000. Então, de fato, para que o preço chegasse nesse tipo de queda, tá? De fato, algo muito grandioso no sentido de muita merda, tá? Muita merda teria que acontecer para que o preço chegasse aqui nesse tipo de faixa de preço, tá, rapaziada? Não seria pouca coisa, não. Inclusive, até porque o Bitcoin atualmente ainda tá ali meio que bem qualificado. Então, muitas pessoas até por seguindo ali o mini FOMO que se formou esse ano, então eu não acho ali que esse preço, tá, tendo em vista esse preço aqui de $2.000, poderia ser factível, pelo menos a curto prazo. E quando eu falo que eu não acredito, não quer dizer que não vai acontecer, não. Eu vejo ali com probabilidade muito pequena, quase irrisória, mas claro, sempre tem aquele 1% de ou uma grande alta vir a acontecer e surpreender todo mundo, ou então a queda bem forte vem aí derrubando os mercados. Mas lembrando, é algo completamente inconcebível nos dias atuais. Não temos esse tipo de cenário, pelo menos a curto prazo, tá? Até colocando ali o médio a longo prazo, eu não creio aqui numa possibilidade tão catastrófica quanto essa. Inclusive, está seguindo ali alguns tipos de fundamentos, não somente análise técnica, não. Tendo em vista justamente alguns fundamentos que eu vou falar nesse vídeo aqui. Mas, segundo ele, o Bitcoin começaria a queda ali próximo dos $6.000, tá? Até meados de 2021. Depois disso, teria a segunda onda de queda, onde ele pararia ali em $4.000 e depois viria ali a pairar sobre os $2.000 e que a partir disso, tá? Olha só, depois de ele atingir $2.000 até podendo ficar abaixo disso, em 2022 ele poderia desenvolver uma alta a tal ponto de quebrar os $24.000. Inclusive, falando sobre preço a curto prazo do Bitcoin, tá? Teve um trader que falou que se o preço, né, do Bitcoin ele não superasse a marca, e seja outro tipo de previsão, tá? Só para que vocês não confundam. Mas esse trader falou que se o preço ele não superasse a marca dos $10.000, isso há mais ou menos um mês e meio atrás, que o preço do Bitcoin poderia voltar ali ao preço de entre $6.000 ou $7.000, né? Voltar ali para casa dos $6.000.
E sim, esse tipo de previsão aqui não está descartado, tá? Eu não digo que seria aqui a maior probabilidade, afinal o preço do Bitcoin está ali numa faixa de indecisão, tem ali ainda muitos suportes muito fortes que seguram o preço, como por exemplo, suporte dos 9.500, suporte dos 9.300, né, 9.350 e também suporte dos 9.050 dólares. Então temos aí 3 zonas muito fortes, além claro do próprio suporte dos 8.700 que segurou lá aquela queda que deu ali no final do mês passado. Então, para que o preço viesse a desenvolver uma baixa, né, tendo em vista aqui o nosso cenário atual, teria que ainda romper essas resistências. Esse tipo de queda é uma possibilidade factível sim, tá? Não estou dizendo que também vai acontecer, afinal a tendência agora é de lateralização dentro de um canal, como eu já falei no início desse vídeo, que vai dos 9.600 até 9.800, 9.850, pode observar aí, joga o gráfico na tela que você vai ver, se você traçar duas linhas, uma de suporte e outra de resistência aí, nesses tipos de zonas que eu mencionei aqui, você vai ver ali a formação de um canal lateral. Ele falou ali que o preço, né, se não rompesse a faixa dos 10.500, coisa que de fato não aconteceu, o preço poderia retornar para essa faixa e claro, né, se o preço retornasse para 6.000 dólares, isso não significaria que o preço morreria com tudo, tá? Se você pegar ali aquela análise que eu fiz lá no mês passado, eu mencionei aí a possibilidade de queda, que sim, ainda pode vir a acontecer, mas eu acho que seguraria ali na faixa dos 6.800. Então sim, de fato, uma baixa, né? Você pode observar aqui que nesse gráfico, o Bitcoin ele tocou várias vezes aqui a faixa dos 10.500 e houve ali uma forte rejeição. Quando chega nessa zona mais sensível, os ursos tendem a dominar. Porém, quando saímos de análise técnica e vamos aqui à análise fundamentalista, temos aqui um tipo de direção de situação contrária, tá? Até porque se você vai aqui a esse outro gráfico, olha só, nesse outro gráfico você vê essas linhas aqui verticais, essas linhas aqui correspondem à dificuldade, né, que foi alterada, foi reduzida devido ali a rede estar mais insegura, tá? Tem menos mineradores ali na rede minerando o Bitcoin, então devido a esse tipo de acontecimento a rede acaba se ajustando, mas como você pode observar aqui nesse gráfico, depois de tal alteração na rede, o preço ele tende a subir. Olha só, isso acontece desde 2012. E o que você acha que pode vir a acontecer? Embora não estejamos afirmando nada, tá? Esse tipo de informação aqui seria um fundamento que teria que ser confirmado com outros tipos de indicadores, tá? Mas geralmente, o que podemos dizer é que geralmente quando há aqui esse tipo de mudança, esse tipo de alteração, o preço ele tende a subir, contrastando com a nossa análise técnica que mostra ali uma certa queda, tá? Uma possível queda. E não é somente isso. Teve aqui uma notícia que falou que os mineradores ali que estavam não lucrativos, né, os mineradores que estavam vendendo seus bitcoins para custear as suas operações de mineração, de fato parece que já estão paralisando esse tipo de atitude, tá? Porque de fato o mercado já está eliminando esses, entre aspas, mineradores fracos, né, que não tem ali grande poder financeiro de continuar minerando a criptomoeda com prejuízo, deixando somente aquelas grandes mineradoras ali que não estão se desfazendo dos seus bitcoins, estão acumulando, esperando ali uma nova alta. Então isso poderia também, em tese, tá? Em tese, ajudar ali uma alta do Bitcoin. Mas saindo dessa notícia aqui, por falar em previsão de preço, né? Vamos falar sobre uma previsão de preço absurda e irresponsável, tá? Eu caracterizo isso como irresponsável por uma pessoa bem conhecida, que é o Adam Back, que de fato me decepcionou bastante, tá? O cara falou que o preço do Bitcoin chegaria a 300.000 dólares, tá? Ele falou, chegaria, dando ali meio com a certeza do preço chegar nessa faixa de preço. E olha só, ele complementa dizendo que não precisa da adoção institucional, não precisa das empresas como cliente do Bitcoin para que o Bitcoin chegue aqui nesse patamar. Olha, você não precisa nem dizer porque esse tipo de declaração é completamente absurda. Já começa pelo fato de você dar uma certeza, tá? Isso faz com que pessoas percam dinheiro. Inclusive, recentemente eu estava conversando com um amigo meu, né, que ele é P2P, ele falando, né, de algumas pessoas que falam, não, com certeza o Bitcoin vai chegar em tal patamar. Olha só, o Bitcoin nunca mais vai ver tal faixa. Olha, sinceramente, isso aí é babaquice, tá? Isso aí faz com que pessoas que sejam amadoras no mercado, tá? Seja aqui no Brasil ou fora dele, as pessoas que fazem isso acabam
acabam estimulando com que pessoas que não conhecem ali o mercado de Bitcoin coloquem Bitcoin na hora errada, achando que Bitcoin é somente ganho, somente lucro, que não há ali nenhum tipo de retração, nenhum tipo de baixa, e aí acaba perdendo dinheiro, sai frustrado do mercado, e esse tipo de ação acaba prejudicando o mercado como um todo, tá? Eu sei que o cara aqui pode até ter uma boa intenção, né? Pode estar querendo ajudar o Bitcoin, e esse tipo de declaração minha pode parecer que eu estou indo contra o BTC, que eu não acredito no BTC, mas não é isso não, tá? Eu sempre defendo a imagem do Bitcoin, não sou maximalista, mas defendo sim, visto a camisa do BTC, mas com responsabilidade. Todo tipo de previsão que eu faço aqui, eu coloco como uma possibilidade, com uma maior probabilidade e nunca como uma certeza. Coloca isso em mente. Você está começando agora no Bitcoin, muito cuidado com previsões que são ali certeza. Olha só o que aconteceu com John McAfee. Se você não soube da história, o cara ali, mais ou menos 3 anos atrás, né, 3 ou 4 anos atrás, ele disse ali naquele tempo que em 3 ou 4 anos, ou seja, o período que estamos passando agora, que o preço do Bitcoin estaria em $1 milhão, que se não tivesse, ele acabaria ingerindo o próprio órgão dele, o próprio órgão genital dele. Enfim, o preço acabou não subindo, ele passou a maior vergonha, acabou ali demonizando o Bitcoin, demonizando criptoentusiastas e agora disse ali que aquela previsão era absurda, que como é que as pessoas acreditaram naquela previsão absurda que ele mesmo tinha feito. Demorou, rapaziada? Pois é, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima.